Eu sou a Gabi Xavier e voltamos para mais um sábado de família. Sim, neste canal aqui comentamos Spy Family todas as semanas. Anime este que está sendo uma grande surpresa e felicidade nessa temporada. Gostem ou não, o anime consegue melhorar ainda mais a qualidade do mangá e trazer tudo o que se propunha e ainda mais. Esse episódio 7 não teve nenhuma grande cena de ação, mas eu diria que foi um dos mais sensíveis. Ou eu estou mexida hoje, não sei, mas eu fiquei emocionadinha em vários momentos, ainda que em cenas que tenham comédia bem colocada ali. E, de novo, várias cenas que foram muito melhores enquadradas na adaptação. E o episódio 7 adaptou, aliás, capítulo 9 e 10 do mangá. Interessante é que eles pularam o capítulo extra, o que não é incomum em adaptações. Geralmente pulam mesmo esses capítulos que vêm com uma historinha, uma aventurinha, uma curiosidade a mais, só que em Spy Family eu amo os capítulos extras. E este capítulo extra 8.5 que eles, vamos lá, pularam, tem uma aventura que ela tem uma continuidade em capítulos extras mais à frente que eu acho que, faz falta. Não sei se eles vão adaptar em algum momento, não é algo que eles não consigam realocar, dá pra colocar mais pra frente se eles forem utilizar, mas traz muito daquilo que eu já comentei no episódio passado, que é o Twilight, ele continua trabalhando. Ele tem missões para além da Operação Strix, que é a mais blaster importante, e isso, inclusive, torna tudo muito mais exaustivo para ele, porque ele precisa fazer algo que ele não controla, que tá dando problema. A Anya tá socando a cara de quem ela tinha que ser amiga, e ainda por cima ele precisa resolver e articular tudo isso junto de outras missões, porque tá faltando gente na agência. Na incerteza se eles vão adaptar isso em algum momento, deixo no ar que existem esses capítulos extras, começando por esse 8.5, que mostra inclusive mais do relacionamento, da construção dessa família. Se no futuro eles não adaptarem, se vocês quiserem, inclusive comentem aqui, aí eu volto e falo dessas missões extras e coisas a mais, porque neste caso desse mangá vale a pena, não é mero filler, juro. Gente, teve cena extra, tá? Vou comentar aqui de uma aparição bem interessante, que finalmente está chegando, este personagem, que para alguns pode ser polêmico ou não, mas a gente comenta no fim. Só fica ligado, se você é daqueles que chega no encerramento e já fecha, teve cena extra, quer dizer, pós-crédito. E no começo a gente vê o quanto a Anya tá abalada. De manhã, em casa, no café da manhã, ela tá tadinha, gente, escondidinha atrás da parede, porque ela tá se sentindo culpada. Ela, como eu disse, diferente do que escutei falar, ouvi dizer, vocês me contaram que tá rolando de associação dela com coisas a mais, neste anime ela é uma criança, ela age como criança, apesar de poderes paranormais, de escutar pensamentos e ter uma certa esperteza ou facilidade em algumas situações por causa disso, ela é extremamente infantil, no jeito de agir, de sentir, de falar. Então ela tá se sentindo culpada porque ela sabia o que ela tinha que fazer, mas ao mesmo tempo se sentiu muito insultada e também, de forma torta, seguiu outros ensinamentos da sua mãe e deu no que deu. A Yor, por outro lado, também tá se sentindo extremamente culpada e no começo o Twilight, pra tentar contornar a situação, chama ela, fala que não precisa ficar assim, que é o primeiro dia de aula pra tomar café, assim ela não se atrasa, tenta botar panos quentes, só que no episódio a gente vê que ele tá desesperado sim. Ela chega lá, um pouquinho mais tranquila, mas já começa a escutar as coisas ali no canto, falando mal dela, só que ela tem uma amiga, que fofura, que é o Porto Seguro. A Becky, que é filha do armamentista lá, que é super associado inclusive à família Desmond, ela achou que a Anya, além de ser diferente no começo e estranha, ela era fofa e boa, tanto é que pra ela, na cabeça da Becky, o soco que a Anya deu foi pra defender ela. Então, melhores amigas, ela prometeu proteger a Anya de tudo e de todos. E ela vai segurando a Anya, carregando a Anya, oferece levar ela de carro da próxima vez, porque ela veio de ônibus, na verdade. Mas existe um momento quando ela tá na sala de aula, ouvindo os pensamentos das pessoas falando mal dela, como eu comentei, ela se sente protegida, ou melhor, ela sente que tudo vai ficar bem olhando pra Becky, pensando que ela tem uma amiga que fala: eu te conheço, eu sei o quanto você é boa, eu estarei do seu lado independente de qualquer coisa. Então, isso dá um pouquinho de esperança pra gente não sofrer tanto com a situação que a Anya tá. Numa escola difícil da elite, tendo que ser lá dos melhores discípulos imperiais, não sei lá qual termo, sendo que já ganhou um raiozinho por mau comportamento, a bichinha baixinha desse tamanho, mas que mexe com outra pessoa de um jeito diferente. Já ficou claro pra todo mundo, imagino eu, no anime até mais visualmente falando, que o mini Desmond, o Damian, ele
tem um sentimento que ele não consegue controlar, alguma coisa, inclusive neste caso, também muito bem tratado em Spy Family como uma paixonite juvenil, infantil, o que é muito fofinho, não ultrapassa nesse momento nenhum limite qualquer para a idade deles, e ele tá sentindo algo que justamente pela sua idade ele não entende. Primeiro que ele nunca foi confrontado, ele é o cara riquinho, que até o professor tem assim um pouco de insegurança de já ver que ele tá dando aula pro filho do super cara que manda em tudo e em todos, mas aquela menina baixinha que já chamou a atenção dele lá no começo, na primeira encarada que ele interpretou diferente, ela bateu como o irmão dele jamais fez. Ela, na sua cabeça, o questionou como ninguém ousava fazer. E isso era um misto de sinto uma coisa diferente por essa menina, mas também sinto um pouco de raiva, despeito, curiosidade, um misto de coisas que ele não entende. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa peninha do Damien, porque ele tem que manter essa pose de filho do cara que é poderosão, e ele tem que ser poderosão também. Os amigos que ficam bajulando são cheios de expectativas, sempre esperando dele, seja em pensamento ou verbalizando, que ele vai fazer uma tirada épica, um xingamento incrível, e ele tá ali com seus dramas infantis que ele não pode falar pra ninguém. Na verdade, eu queria te falar que temos promoção ainda por tempo limitado. Compre um moletom de estampas exclusivas da minha lojinha e você ganha uma camiseta. É só escolher o seu moletom, que pode ser como este que estou usando de Shingeki, Tropa de Exploração ou vários outros, escolher a camiseta, colocar os dois no carrinho e utilizar o cupom uma camiseta. A camiseta sai de graça. loja.com.br/Gabi-Xavier. Aproveite que acaba na terça. É a sua chance de se esquentar em grande estilo e ainda ganhar brinde com isso. A Anya escuta e sente. Tanto é que quando ela sente o pensamento, né, escuta o pensamento do Damien, ela tem um arrepio. A sua paranormalidade não pega só palavras, né, o que é verbalizado na cabeça dos outros, mas também sentimentos, sensações. E ela sentindo algo que ela também não compreende, essa coisa confusa dentro do Damien, isso também deixa ela angustiada. Não é interessante isso? Ela tá sintonizando com o que ele tá ali sentindo, algo muito intenso e forte, mas ela não sabe o que é e dá medo. E aí a gente repara que essa olhada dela pra ele, na hora da sala de aula, foi de medo e apreensão, mas não foi assim que ele viu, hein? Todo episódio na escola é a gente vendo que o Twilight foi pra lá, que ele tava passando panos quentes, mas ele tava super preocupado e ficou em cima do telhado e se disfarçou de faxineiro, se disfarçou do cara que serve ali a comida no refeitório, foi seguindo aqui e ali com o que ele podia, com o seu papel e talento de espião pra deixar dicas pra Anya o tempo todo que precisa se desculpar, porque a menina, a Beck Black Bell, tá o tempo todo puxando ela e dizendo, não, você não precisa, eles erraram também, só que ela não entende que a paz mundial e não só a paz de espírito na escola da Anya está em jogo, e a menina ali tá guardando todas essas sensações, tentando se desculpar e a amiga puxando pro outro lado. Esse humor da gente ver o Twilight desesperado, dele fascinando ali e de repente a Anya captando o seu pensamento e sabendo pela sua paranormalidade que é o pai por causa disso, ela não visualizou e já interpretou que era o pai, porque o pai é o cara do disfarce, mas ali ela já entendeu, mas ainda assim, ela ainda mantém a sua ingenuidade infantil. É isso que eu acho muito legal na Anya, porque quando chega a mensagem do telhado no chão sobre desculpas, perdão e tudo mais, primeiro ela pensa, Deus tá me mandando uma mensagem, sente aquela pressão no peito, porque tá vindo uma coisa pra ela pedir desculpas, mas o pai tá lá pensando e falando quanto aquilo é importante, seguindo ela pra cá e pra lá, até que ele precisa tirar a Black Bell de jogo, né, do refeitório, pra então a Anya ir até o Desmond e pedir desculpas. E ela vai, assim que a amiga sai, ela vai embora, a amiga é o porto seguro, mas também é quem tava segurando ela de fazer o que precisava, e é muito fofo, porque isso tem no mangá, mas é um quadrinho desse tamaninho, que ela vai na mesa e fica a cabecinha assim, tampada, porque ela é baixinha, ela é menorzinha que todo mundo. Aí ela vai dar a volta pra ter uma visão melhor, pra enxergarem ela. E aí tem a cena que me deixou mexida, porque as pessoas estavam ali interpretando que ela teve um pedido de desculpas sincero, genuíno e arrependida pra caramba, mas ela tava sofrendo. Porque ela foi pedir desculpas e o Desmond mandou todo mundo ficar quieto, porque ele tá ali com aquele sentimento, aquele fervor, aquela coisa, não sabe o que fala. E os amigos ficaram achando que ele tava pensando em xingamentos e na cabeça deles começaram a pensar baixinha, bafo de não sei o quê, perninhas gordas, e isso e aquilo, e nani, cararará, vários pensamentos que a Anya começou a ficar assim, sofrendo, sem ar, até que quando ela conseguiu botar pra fora, desculpa, eu só queria ser sua amiga, não queria te agredir, ela tava em prantos. Aquela cena que cortou o nosso coração. Ela não tava atuando, ela não tava fazendo o pedido de desculpas mais repleto de arrependimentos possíveis, ela não tava sendo uma menina nobre, como na cabeça do Damien, por exemplo, parecia que ela estava sendo. Na verdade, ela tava
com dor ela tava sofrendo. Tanto que ao mesmo tempo, desculpa por ter te batido e desculpa por ter pernas gordinhas. Gente, coitada dessa menina, o quanto ela tá se esforçando. A cena foi triste, mas ao mesmo tempo foi fofa. E o Twilight ao mesmo tempo viu aquilo e ficou orgulhoso. Que cena digna de um Oscar, mas a menina tava triturada por dentro, sem a amiga dela pra defender naquele instante. E aí que o anime foi bem mais visual, mostrando o coração ali do Mini Desmond e todo cheio de choque, ou seja, aqueles sentimentos conflitantes no peito, o pulso muito rápido, né? O coração batendo forte, ele não conseguindo controlar e ele entendendo que aquele sentimento descontrolado vinha em relação àquela menina, mas não podendo admitir. E olha o fluxo de desentendimento. A menina tava chorando por outros motivos e ele saiu correndo dizendo que não podia aceitar, não um pedido de desculpas, mas o sentimento que ele tava tendo por aquela menina reles, plebeia, baixinha, que deu um soco na cara dele. Ele sai correndo não pra deixar ela sem graça ou invalidar exatamente o pedido de desculpas. Ele sai correndo pra não aceitar o que ele tava sentindo. Acho muito fofa essa sequência. É legal também que quando a gente vê ele pensando na Anya, foi aquilo que eu disse, ele sempre tem uma visão dela com um glow up, ela com olhos brilhantes, aquele cabelo esvoaçando, quando ela pede desculpas é como se viesse um raio até de coração e fofura pra cima dele, tanto é que na primeira olhada que ela deu pra ele, com outras intenções, ele já achou que ela estava sendo fofa, interessada. Quando ela olhou assustada pra ele na sala de aula, ele vê ela com aquele brilho, então ele tá tendo esse sentimentozinho pela menina, mas não pode aceitar. Sai correndo, os amigos vão atrás, achando que ele saiu por cima, incrível, embora porque correr, né? E parece que o plano B do Lloyd ou Twilight deu errado de novo. Talvez sim, deu errado, mas as coisas estão indo para um caminho que ninguém tá vendo muito bem pra onde que é, porque tá envolvendo de novo de uma forma sensível, infantil e coerente pra idade. Parem de falar coisas de Spy Family que não está acontecendo, por favor, entre essas duas crianças. A menina que pensa zero em sentimentos e o menino que quer pensar zero em sentimentos, mas tem algum vínculo paixonite infantil pela fofa da Anya. E aí que a gente tem o capítulo 10, que foi o mais tranquilo de adaptação, a segunda metade mais ou menos do episódio, deles em casa, vendo a dificuldade da Anya, de novo, de estudar, tanto é que na escola ela dormiu no meio da aula, tanto é que o professor saiu da sala de aula olhando pra ela e pensando, essa menina é mesmo uma delinquente, bate nos outros e dorme na aula, não vou nem me meter com ela. E ela sempre teve uma dificuldade, até uma recusa em estudar. A gente viu alguns vínculos com o seu passado, quando ela era treinada, né, testada por pessoas que desconhecemos até este momento, e a forma de ensinar tanto do Twilight quanto da mãe dela, da Yor, não encaixa muito bem com o que ela precisa, eles não têm muita didática. Tanto é que você vê quando ela tenta ler os pensamentos do pai dela pra ver a resposta, simplesmente sair daquela situação que ela não consegue compreender, a cabeça do pai dela tá acelerada em mil e uma coisas e planos e o que precisa fazer em situações e tal, muito mais do que ensinar a filha de forma simples, porque ela tá muito atrás das expectativas dele que estão lá na frente. Ao mesmo tempo, a Yor não teve didática nem com seu irmão, como ela contou, que ele que era bom em ensinar ela, inclusive, que era mais velha, e a única coisa que ela se lembra é que ele gostava de receber muitos elogios, mas era ele que sempre explicava, que falava, que gostava de interagir. Inclusive, a gente vai conhecer o irmão dela, né? Vimos na cena pós-créditos, mas no passado deles existe essa fofura da interação entre dois irmãos que cresceram juntos se virando. E a Anya sai desesperada depois de tentar ensinar ela até com pensamentos de corpos triturados na cabeça da mãe, e ela acaba, pra surpresa do Lloyd depois, estudando sozinha, tentando estudar sozinha, né, do seu jeito, adormecendo, deixando de lado, olha a importância disso, até o seu desenho favorito de espiões, ela dormiu, nem pensando naquele desenho, porque ela sabe o quanto é importante ela se dar bem naquilo tudo, ela quer corresponder às expectativas do Twilight, ou do Lloyd, ou do seu pai, mas ela é limitada, ela é uma criança e ela não consegue cumprir com tudo que ele espera. O Lloyd, ele tem essa mescla de sentimentos de preciso cumprir a missão, mas a minha primeira missão, agora conversando com a Yor, até colocando ela como família, ele compreendeu um pouco que talvez a missão dele mais importante nesse instante é compreender e saber lidar com a Anya. Sabendo, inclusive, que de qualquer forma pra Anya, hoje, ele e a Yor são nota 100, são pais maravilhosos. Ele tem esse orgulhinho, ele tem esse sentimento paternal, essa coisa que tá sendo construída nele também, mesmo que lá no fundo a gente veja ele pensando como é ter uma família. Dá pra gente entender que é a primeira vez que ele tá vivenciando esse tipo de experiência, por isso que a falta de tato é muito normal, mas até que ele tá se saindo bem. O pós-crédito nos mostrou que o irmão da Yor, que trabalha pro ministro de Relações Internacionais, né, é isso que ela contou para o Lloyd, ele chegou do seu trabalho, encontrou
encontrou aquele cara, o Dominique, que deu a festa do começo do anime, que por isso que a Yor precisava de um acompanhante e tal. Perguntou da irmã se ele viu o acompanhante, ali mesmo descobriu que a sua irmã tá casada e não contou pra ele. E aí o choque veio na sua cara, e a gente viu no preview do episódio seguinte que, pelo que tá ali, são cenas do capítulo 11, cenas mostrando então justamente irmão chegando com flores, irmão vestido com alguma coisa militar e todo esse primeiro encontro, pelo visto, do titio da Anya com o seu cunhado Lloyd Forger, ou escondido, o Twilight. Mais uma semana de felicidade, mais uma semana de família. Se você curte sábados de família, já deixe seu comentário aqui que eu volto na semana seguinte. E comentem também se vocês leram o capítulo extra, se vocês acham que foi conveniente cortar ou não. E se vocês não leram e nunca for adaptado de novo, se vocês querem que eu comente depois. Aproveitem as promoções de comprar um moletom e ganhar uma camiseta no link aqui embaixo. É por tempo limitado e espero vocês em todos os próximos vídeos. Me sigam em @xgabxavier para conteúdos extras. Tchau!